Qual é a relação do diagnóstico psicanalítico com a interpretação dos sonhos? A relação ela é direta, porque através da interpretação dos sonhos, você consegue confirmar a sua hipótese diagnóstica sobre a estrutura da personalidade do paciente. Se o paciente, por exemplo, é um paciente neurótico, você vai ver as temáticas edípicas, a temática da castração, a temática da culpa, o recalcamento, a repressão nitidamente nos sonhos do paciente, que vai servir para confirmar a sua hipótese da estrutura da personalidade. Se o paciente é um paciente perverso, você vai ver a denegação, né, a negativa da castração, as fantasias perversas que depois ele realiza dentro dos sonhos do paciente. Você vai ver isso de maneira bastante evidente. Se o paciente é um paciente psicótico, você vai ver o quanto ele utiliza os sonhos não para fazer um processo elaborativo, simbólico, representacional dos próprios conflitos, das próprias pulsões, da maneira como ele lida com os próprios objetos internos, mas como esse paciente com estrutura perversa usa os sonhos dele, melhor dizendo, para evacuar os próprios conteúdos bizarros e a própria que cria uma tensão interna dentro do próprio psiquismo. É fundamental você trazer os sonhos, a interpretação dos sonhos, esse assunto dos sonhos desde o início do processo terapêutico, para que você possa, desde o início, confirmar a sua hipótese diagnóstica da estrutura da personalidade do paciente através dos sonhos dele. Porque você precisa sair da primeira consulta com uma ideia mais ou menos clara de quem é o sujeito que está ali na sua frente. E se você introduz a interpretação dos sonhos desde a primeira sessão, e, por exemplo, o paciente traz um sonho já na primeira sessão, você vai ter elementos mais sólidos para confirmar o seu diagnóstico, além da observação clínica, além da escuta da comunicação do paciente, tanto a verbal como não verbal. Então, atente bem a essa questão se você quer se transformar em especialista na interpretação dos sonhos. Você precisa dominar o diagnóstico psicanalítico se você deseja alcançar esse objetivo. Se você quer realmente se transformar num especialista na interpretação dos sonhos, você precisa dominar as 5 estruturas da personalidade que se ocupa a psicanálise contemporânea e deve sair da primeira consulta com uma hipótese diagnóstica sobre essa estrutura, porque isso vai nortear completamente a maneira como você vai conduzir o tratamento, as técnicas que você vai utilizar, porque um paciente com estrutura perversa requer uma técnica psicanalítica e de escuta, de intervenção, de interpretação diferente de um paciente que tem uma estrutura neurótica, de um paciente que tem uma estrutura psicótica. É completamente diferente o modo de trabalhar, de interpretar, de intervir e de entender e analisar os sonhos do paciente. Da mesma forma, através do diagnóstico psicanalítico, você vai poder ter uma ideia de qual é as possibilidades prognósticas em relação ao tratamento. Porque muitas vezes eu percebo que os colegas acabam fazendo uma confusão em relação a isso e se frustram muito, porque desejam que o paciente tenha uma evolução diferente do que o paciente pode ter por causa da própria estrutura da personalidade. Não adianta você atender um perverso, um psicótico, como se ele fosse um neurótico. Os resultados terapêuticos, a transformação do paciente, ela é mais difícil, com mais desafios do que com o paciente neurótico. E se você não souber fazer essa diferenciação da estrutura da personalidade, além de você usar a técnica errada para trabalhar com o paciente, e vai fazer com que você não alcance os objetivos terapêuticos que você tem com esse quadro clínico, você vai se frustrar muito e se sentir impotente em relação ao próprio tratamento. Porque você vai ter expectativas irreais sobre o avanço que o paciente pode ter, sobre os resultados que ele pode ter no tratamento. E isso é
péssimo para a sua autoestima. E existe muita confusão em relação a isso. Os psicólogos e os psicanalistas têm muita dificuldade em fazer um verdadeiro diagnóstico psicanalítico e também de dominarem a interpretação dos sonhos. Ficam confundindo pacientes perversos com neuróticos, psicóticos com borderlines, porque realmente é um assunto complexo, é uma temática que pode causar confusão, mas se você tem presente as 5 estruturas da personalidade, como o paciente, como os sintomas e a maneira como o paciente vive as próprias pulsões, o mundo interno, os próprios objetos internos e a maneira como ele sonha a própria vida emocional, você vai ter mais segurança e confiança para realizar um diagnóstico psicanalítico preciso. Isso não quer dizer que você, já na primeira sessão, precisa saber completamente qual é a hipótese, qual é o diagnóstico do paciente, da estrutura da personalidade do paciente. Mas você precisa sair dessa sessão com uma hipótese que você vai confirmar durante o tratamento. Se isso não acontece, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, você não vai conseguir avançar como gostaria. E o paciente nota a nossa dificuldade. Tem algumas estruturas da personalidade, os pacientes são muito astutos. E se nós não tomamos o cuidado de realmente fazer um excelente diagnóstico, confirmar nossas hipóteses diagnósticas através da interpretação dos sonhos, a probabilidade desse paciente não ter os resultados que ele veio buscar na terapia e interromper o tratamento, abandonar o tratamento porque não sentiu segurança nas suas intervenções é muito grande.